Nesta aula, vamos ver um exemplo de rede neural artificial em funcionamento. Antes de começar, você precisa baixar e instalar o ECA. O ECA é um software livre que você pode facilmente baixar através do link que está vendo no slide ou com uma rápida pesquisa da internet. Não vou passar aqui o processo de instalação do ECA porque ele é muito simples. O único detalhe que você deve cuidar é que ele é feito em Java e, portanto, você deve ter o Java em seu sistema. O ECA é instalado no caminho como no exemplo da lâmina. Os dois últimos algarismos são a versão que você instalou. Existe um subdiretório data com dados de exemplo. Vamos usar dados deste diretório em nossa aula. Uma vez instalado, você pode executar o ECA clicando em runeweca.bat ou ECA 3.8 ou 3. A versão que você tiver. Vamos entender como o algoritmo de classificação funciona. Estamos falando aqui de aprendizado. Temos que ensinar nosso sistema. Isso pode ser feito com dados históricos, de eventos que já aconteceram e já sabemos o resultado. Por exemplo, se queremos prever doenças, podemos carregar dados de pacientes com sintomas e a doença. Estes dados são submetidos ao algoritmo de classificação, como uma rede neural, que cria um modelo de previsão. Esta etapa, até agora, é chamada de treino do modelo. Precisamos agora testá-lo. Para isso, damos dados também já classificados, ou seja, eventos que já ocorreram, mas nosso modelo não olha o resultado. Ele faz sua própria classificação. Em seguida, é feita uma avaliação de desempenho. Aqui, medimos qual foi a taxa de acerto do nosso modelo no nosso processo de teste. Se o desempenho foi satisfatório, digamos, ele acertou 80% do diagnóstico, podemos usá-lo em produção. Se o desempenho não foi satisfatório, várias coisas podem ser feitas. Você pode ajustar o algoritmo, trocar seu algoritmo ou ainda executar diversas operações sobre seus dados, que estão além do escopo do nosso curso e podem ser conhecidos em um curso específico de mineração de dados e aprendizado de máquina. Para nosso exemplo, vamos usar o conjunto de dados Segment Challenge e Segment Test. Estes arquivos trazem dados de outdoors, onde imagens foram separadas e várias métricas dessas imagens foram computadas. A pergunta é, seria um algoritmo de aprendizado de máquina capaz de acertar qual é o objeto da imagem a partir de métricas coletadas das imagens? Obviamente que a estrutura dos dois arquivos é a mesma, já o número de instâncias ou linhas não. Um tem 1.500 instâncias e o outro tem 810 instâncias. Com exceção da classe, que é aquilo que queremos prever, todos os atributos possuem números reais e trazem informações como a média dos valores RGB de Red, Green e Blue de cada região, medidas de contraste, número de pixels, entre outras informações. A classe mostra o que é cada imagem, podendo ser um dos 7 objetos descritos: tijolo, céu, folhagem, cimento, janela, caminho e grama. Então, nosso objetivo é usar Segment Challenge para treinar o modelo e Segment Test para testar o modelo, observando se o desempenho do modelo em acertar a classe foi bom. Em outras palavras, vamos usar as colunas com as métricas da imagem tentando descobrir o que tem na imagem, ou seja, a sua classe. Bom, então nós vamos ver nosso primeiro exemplo de inteligência artificial rodando um programa de rede neural artificial no ECA. Aqui eu tenho aberto o diretório data do ECA. Então vocês podem ver aqui que eu tenho o ECA 3.8, eu estou dentro do diretório data. Aqui a gente pode ver os dois arquivos que já comentamos, o Segment Challenge e o Segment Test. Recordando, então, esses arquivos possuem imagens de outdoors que foram separadas,
E o objetivo é tentar descobrir que imagem é. O Segment Challenge tem 1.500 instâncias, ou seja, 1.500 linhas, cada linha uma imagem. O Segment Test tem 810 instâncias, ou seja, 810 imagens. Todos os dois arquivos têm a mesma estrutura, ou seja, são 20 atributos, são 20 características da imagem. Um desses atributos é a classe, ou seja, a imagem de fato. Pode existir 7 classes diferentes. Pode ser tijolo, céu, folhagem, cimento, janela, caminho e grama. Como que vai funcionar? Eu vou usar o Segment Challenge para treinar o meu modelo. Eu vou tentar fazer com que meu algoritmo aprenda o que é um tijolo, o que é um céu, o que é uma folhagem, enfim, com os atributos, com as características dessas imagens. E eu vou usar o Segment Test para testar o meu modelo. O que quer dizer isso? Eu quero ver se o modelo que eu criei com o Segment Challenge funciona, se ele consegue de fato acertar. Porque eu não posso treinar o meu modelo com os mesmos dados. Desculpa, eu não posso testar o meu modelo com os mesmos dados que eu usei para treiná-lo. Eu tenho que testar com dados diferentes. Então, vamos começar. Eu vou clicar 2 vezes aqui em cima de Segment Challenge, porque a primeira etapa que eu preciso fazer é o treinamento do meu modelo. Então vejam, ele já trouxe aqui o Segment Challenge aberto no EC, como eu falei, são 1.500 instâncias, 20 atributos, 20 características, e aqui a gente tem a classe, que tem o nome de classe, e pode ser uma dessas 7 aqui, como a gente já falou, tijolo, céu, folhagem, cimento, etc. A classificação aqui no ECA funciona nessa guia Classify. Existem vários algoritmos de classificação, e aqui você vai ter que selecionar qual que você quer utilizar. Então você clica aqui em Choose, nós vamos na pasta Functions, nós vamos usar Multilayer Perceptron, que é um algoritmo de aprendizado de máquina de rede neural artificial. Você clicando aqui sobre o nome do algoritmo, você tem muitas configurações. Então você pode definir camadas, várias configurações de como o algoritmo vai funcionar. Você pode fazer algumas configurações da estrutura da rede também de forma visual. Mas isso é para um curso mais avançado específico de aprendizado de máquina. O único parâmetro que a gente vai mexer aqui é o GUI, que é para mim criar uma interface gráfica. Com esse parâmetro setado como verdadeiro, quando ele for rodar a rede neural, ele vai me mostrar como essa rede neural está estruturada graficamente. E eu vou dar um OK. Bom, depois aqui a gente tem as opções de teste. Então são várias formas que você pode testar o seu modelo depois de você criá-lo. Você pode testar com os próprios dados. Você pode fornecer um arquivo externo, você pode fazer a cross-validação, que você divide os seus dados em partições, ou você pode dividir ele em 2, um percentual para teste, outro para treino. Nós vamos usar a opção Supply Test Set, que consiste em quê? Em informar este arquivo Segment Test que nós mostramos ali, para ele testar o modelo. Então, recapitulando, ele vai criar o modelo a partir de Segment Challenge com 1.500 instâncias e vai testar a efetividade desse modelo, a precisão desse modelo com o Segment Test, que é 810 instâncias. Então a gente tem que vir aqui e informar aonde está esse arquivo que nós vamos usar para teste. Então aqui está, Segment Teste, abrir, fechar. Pronto, eu tenho tudo pronto para rodar o meu algoritmo. Então eu cliquei em Start. O que ele me trouxe aqui? Ele me trouxe uma representação visual da rede neural que ele vai usar para treinar
esse modelo. Então, lembram que eu falei que eram 20 atributos, ou seja, 20 características das imagens? Bom, aqui nós temos 19 na camada de entrada. Por que 19? Porque um desses atributos está aqui do outro lado, que é a classe. Então, nós temos essas 19 características que são valores numéricos, são todos valores numéricos, né? Então, por exemplo, você tem o valor RGB, enfim, diversas informações sobre as imagens. E aqui você tem um atributo só que está aberto pelas possíveis classes. Então, tijolo, céu, folhagem, cimento, janela, enfim, tá as saídas conforme a classe. Então, recordando de forma simplificada como que essa rede neural ela vai ser treinada. Os atributos fornecem informações aqui para a minha camada oculta, que ela vai gerar uma saída de acordo com uma dessas 7 classes possíveis. Existem pesos que ela vai utilizar internamente para definir qual que é a saída que ela deve escolher. Quando ela tem um erro, ou seja, quando a saída é incorreta, a classe é incorreta, ela ajusta esse peso e a rede é treinada de novo. Como esse peso é ajustado, quantas vezes isso vai acontecer, quantas camadas vai ter, isso é um assunto mais avançado. Hoje a gente está vendo aqui o básico, né, o básico do funcionamento de uma rede neural. Então, para mim rodar o meu modelo, eu vou clicar em Start. Vou aguardar aqui o processamento. E vou clicar em Aceitar. Então, quando eu cliquei em Aceitar, ele gerou aqui no Classifier Output uma série de dados de saída. Vamos ver o que nos interessa aqui. Ó. Primeiro, ó, total número de instâncias, 810. Por que 810? Porque ele está avaliando aqui o segment test, que tinha 810 instâncias. Ele não está avaliando o segment challenge, que foram os dados que eu usei para treinar o modelo. Então, ele criou um modelo com o segment challenge, então ele não usa mais esses dados. Ele vai usar apenas o segment test com 810 instâncias para treinar o modelo. Então, de 810, o que ele está me dizendo aqui? Ó? Que 94%, ou seja, 769 instâncias, 769 imagens, ele acertou. E ele errou 41 instâncias, que é 5%. É um bom número? É um bom acerto? Sim, com certeza é um número, é uma taxa de acerto bem surpreendente, bem significativa. Descendo mais aqui embaixo, nós podemos ver a chamada matriz de confusão. Então aqui você pode ver, classe por classe, o que ele errou. Então, por exemplo, o tijolo, ó, ele classificou 2 incorretamente. O céu, nenhuma. A folhagem, ele errou 11, 12, 13, mas acertou 109. O cimento, ó, errou 3. E assim sucessivamente. A gente pode ver aqui também que o PET, o caminho, ele não errou nenhuma. Tá, então a gente viu, vocês conseguiram entender então de forma resumida, mas bem completa, como que funciona um algoritmo de classificação de aprendizado de máquina ou usando uma rede neural artificial.